experiência, acho que muito mais artística do que, né, como experiência de artista do que como de cineasta mesmo, né? Eu vou pedir para vocês se apresentarem, né? A Ana Carolina Maciel. Bom, sou Ana Carolina, eu coordeno na Unicamp a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é uma parceria da Unicamp com a Agência da ONU para Refugiados, e nós temos ali uma série de ações voltadas ao acolhimento de alunos em condição de refúgio, apatridia, indocumentados, e a gente promoveu no programa de pós em multimeios o debate, a exibição e o debate desse filme. Então eu tenho aqui o privilégio de assistir o filme novamente e compartilhar com vocês aí alguns olhares, algumas reflexões sobre essa narrativa da Sônia. É isso. Obrigada. Obrigada, Ana. E Ana Magalhães. Bom, eu sou Ana Magalhães, sou diretora atualmente do Museu de Arte Contemporânea da USP, sou historiadora da arte, curadora do museu, estou na USP desde 2008, mas de fato comecei minha graduação na Unicamp. Eu acho que, quer dizer, eu estou longe de ser uma especialista nesse tema, não sou como a Ana Carolina, que efetivamente se envolveu com isso, mas acho que me aproximei dessas questões justamente por causa da minha pesquisa com o acervo do MAC USP, né? Antes de mais nada. Eu trabalho com artistas não brasileiros que tem na coleção, né? Eu prefiro chamar assim porque eu descobri que estrangeiro é uma palavra que pode ter significados horríveis em português, né? E eu não sei muito bem em outras línguas, mas em português é particularmente perverso o significado de estrangeiro. E então falo desses artistas não brasileiros e pensando numa perspectiva de deslocamento dessas pessoas, né? Digamos assim. Porque às vezes são artistas que vieram viver no Brasil, né? Alguns se tornaram artistas brasileiros, entendidos como artistas brasileiros, outros não. Mas, enfim, nunca se considera esse momento de transição, de deslocamento deles, o que levou a esse deslocamento deles ou delas, enfim. Então, isso começou a me interessar como questão e eu conheci a Sônia. Nós hoje temos um trabalho da Sônia em acervo, ela fez uma proposta de doação para o museu, nós temos uma obra da Sônia em acervo, um vídeo também, né? E que para mim reverbera coisas que estão aqui. Quer dizer, o filme que ela doou para o museu, o vídeo que ela doou para o museu é completamente diferente, né? Antes talvez dela chegar nessa temática. Mas tem para mim, né, esse trabalho sobre essa espécie de dimensão sísifica, né, da vida humana. Sísifo, né, a figura mitológica da Grécia Antiga que tentava subir uma pedra e caía tudo de novo. Tentava subir uma pedra e a pedra rolava montanha abaixo. Né, porque se trata justamente de um processo de demolição, como se fosse uma grande avalanche. Né? E aqui a gente vê o tempo todo essas pessoas justamente vivendo nessa situação de ruína, né? Que é muito impressionante, muito forte, assim. Inclusive, determinadas imagens, né, dessas pessoas desenhando no mapa o percurso que elas fazem até elas chegarem a esse não lugar, né, porque elas não chegam a lugar nenhum. É muito impressionante, porque alguns desenham na linha, né? Elas estão o tempo todo nessa linha, torta, nessa corda bamba, tentando chegar num lugar em que elas não são acolhidas, como a Ana outro dia me esclareceu, né? Refugiado talvez não seja nem a palavra correta, não é isso? Sim, exato. Eu venho falando isso, assim, repetidas vezes, eu acho que nunca é demais repetir, até porque o público muda, mas a noção de refugiado é uma expressão que foi cunhada no pós-Segunda Guerra, ela é muito datada e absolutamente obsoleta, porque se a gente pensa na própria concepção, refúgio é uma ação e uma reação. Refúgio denota acolhimento, né? Assim, o refúgio na montanha, vou me refugiar nos seus braços, não é? Então, assim, o que acontece? Essa designação, que está aniversariando, inclusive, agora, não sei quantos anos que fez, enfim, 70, coisa do gênero,
ela servia para acolher realmente os refugiados de guerra. O que a gente tem hoje são as fronteiras fechadas. São, como ali a Ana falou, essas linhas que são linhas imaginárias. A gente tem um globo dividido em fatias por acordos, que eu costumo dizer é uma necrodiplomacia, que impossibilitam as pessoas de ir e vir. Então, assim, refúgio não existe. Eu quero dizer para vocês que é uma grande mentira dizer que nós vivemos uma crise de refugiados. Nós não vivemos uma crise de refugiados. Uma crise tem começo, meio e fim. A gente vive um mal crônico desse século XXI, dos deslocamentos forçados, impossibilitados de ir e vir. Então, assim, tem toda uma questão conceitual aí que precisa ser revista. Mas, por algum motivo, algumas pessoas se acomodam nisso, né? E o que eu queria também compartilhar com vocês, e eu acho que a Sônia, ela, com essa narrativa que ela nos traz, ela vai na contracorrente. É um filme que foi finalizado em 2018, né? E foram anos de dedicação. 19. O que acontece? Há uma grande invisibilidade. Uma das coisas que mais aflige é isso. Existe uma situação acontecendo exatamente nesse momento que nós estamos aqui e a gente não tem acesso a isso. Muito importante falar da questão da criança, porque tem muitas crianças sozinhas. A proporção de criança sozinha é gigantesca. Não sei se vocês repararam, é criança cuidando de criança o tempo inteiro. Né? Eles atravessam com uma mãe que não é a mãe deles, com um tio que inclusive detesta ele porque é filho da outra mulher, entende? Então, assim, já é tudo errado pelo princípio. Aí eles chegam a juntar 700 crianças na Hope School, que é a escola que eles constroem ali, para tentar dar o mínimo. Você viu que ele inclui a educação artística, né? Sim. Faz parte, né? É assim. Então, é assustador mesmo. E eu chamo de campo de contenção, na verdade, humana. Né? Tem campo de refugiado, eu não gosto dessa palavra, porque é uma palavra que traz, como você mesmo falou, conotações erradas, amplia o preconceito, rotula, né? Porque aí na hora que você vai falar com uma pessoa refugiada, se ela, nos campos, se os documentos foram retirados, se toda a sua condição sociopolítica, financeira foi, né, tirada, se a tua etnia, ela também não entra em questão, se o teu gênero também não faz diferença, nem a tua idade, quer dizer, nada faz diferença. Então esse estado de contenção, de suspensão que se fica ali, é extremamente vulnerável. É extremamente vulnerável. E tem essa questão dos campos de refugiados, né? O Piblos vem de um país africano, ele pode dizer melhor até do que a gente, mas assim, campos de refugiados imensos que equivalem a países europeus reunidos no meio da África, que a gente não sabe que existe. Campos que eram para ser transitórios, que as pessoas nascem e morrem ali. Quer dizer, é uma situação realmente, desculpa, né, se eu me exalto, mas é porque tem uma militância, tem um ativismo junto. Então, o que acontece? Quando a Sônia fez esse filme, ao longo do percurso que ela fez, essa imagem do Aylan, isso que está acontecendo agora, a gente tem uma permanência de uma situação insustentável. Eu costumo dizer assim, eu não escolhi o tema veio para mim, aí junto dessa história eu comecei a me engajar muito com a questão da causa dos refugiados, acabei sendo convidada para presidir a cátedra. Então, assim, eu sinto que eu tenho uma espécie de missão mesmo, e ao mesmo tempo um desconforto de pensar que a gente tem mais familiaridade com traumas humanitários distantes no nosso tempo do que com esse trauma. Eu não quero dizer que um é maior ou menor que o outro, um é mais ou menos dramático que o outro. Dramas humanitários são dramas humanitários, mas a gente vive uma amnésia do tempo presente, isso me espanta muito. Então, só para deixar aqui essa sensação, compartilhar com vocês essa sensação. Sobre essa amnésia, eu sinto assim, as pessoas elas vão se acostumando com o pior, né?
E essa coisa que foi o que eu senti agora com a apresentação do filme, do meu outro filme fora do Brasil, é que aqui no Brasil as pessoas elas se acostumaram com graus de dor coletiva, um problema social profundo, enorme, a ponto de não se incomodarem mais, né? De não se indignarem mais. E realmente isso, para quem que é o nosso caso, né, aperta o pescoço, não é o coração, né? Que é duro de ver, é duro, né? E essa experiência minha, ela foi transformadora para mim também, porque não só eu gravei todas as cenas, como eu fiz todas as viagens, como eu voltei para o meu ateliê e fiquei vivendo com aquilo ali anos, né? Até que eu conseguisse transformar, né? Montar todos os curtas, depois esse longa é um monte de curtas juntos que foram sendo, né? Para montar um trabalho único. E começa com a questão da Grécia, que em 2014 estava numa crise profunda e teve que abraçar a crise dos refugiados, e eles não tinham condição nenhuma de nada. Então é uma sobreposição de crises, né? Apesar de que a gente sabe que a Grécia tem uma estrutura, vamos dizer assim, educacional, de pensamento humano muito forte, né? E eu acho que é por isso que eles conseguiram abraçar aquilo ali, porque é o berço da democracia, acho que eles têm uma consciência, né? Mesmo que muitos não gostem da história, da situação nem nada. Agora, eu gostei de você fazer a analogia dos dois trabalhos, porque o trabalho que foi para o MAC agora chama Cachoeiras Urbanas. E eu chamo de... Na verdade, é uma queda contínua da cidade. São 6 minutos de demolição caindo, onde você não vê onde a queda começa e termina. Elas vão emendando uma na outra. E é quase como se fosse a liquefação das estruturas, né? Que a ideia é essa, porque a imagem final... Eu filmo quando a demolição chega ao fim, eles jogam todos os restos da demolição numa máquina e moem e aquilo vira pó. E vai moendo. Então, assim, no final ele fica uma coisa líquida, né? É como se a cidade tivesse se transformado em uma situação líquida, né? Que é muito atual, inclusive, da situação que a gente vive hoje, né? Aqui, que você passa, sei lá, uma semana sem... dar uma volta no quarteirão, você não reconhece mais a cidade, né? É uma necessidade de destruição, uma força, né? Uma energia de destruição muito, muito terrível, assim, que a gente vive, né? De algum modo. Sim, de liquefação das estruturas, que eu acho que assim, tem a metáfora disso também, né? Que assim, você tem as casas, mas a gente tem que lembrar que as casas carregam as histórias, as identidades, né? E quando você moe tudo isso, você está moendo um monte de histórias e de histórias que são pedaços identitários também, sim, né? E é a razão que eu acabei indo para esse trabalho, entende? Porque durante alguns anos, eu me preocupei muito com o redesenho das cidades e, aliás, no meu mestrado, o assunto era, eu fui fazer um trabalho em ruínas de patrimônio histórico. E já nas ruínas de patrimônio histórico, quando eu conversava com as pessoas que estavam envolvidas com essas ruínas, o que ficou chocante para mim, e foi muito triste, porque tinham pessoas que me recebiam chorando, elas queriam tanto falar daquilo ali e contar histórias delas, porque que aquela ruína, que era a história da vida dele, aquela casa, aquela praça, aquele prédio, aquele monumento, né, a história da Vila Maria Zélia, né? As pessoas vinham contar a história, elas choravam junto, elas se arruinavam com a ruína sendo maltratada, entende? Era como se fosse parte da vida delas que estivessem se arruinando junto. Então, quando eu comecei a olhar tudo isso e fui para Malta para mostrar um trabalho meu que é irmão desse, mas não é ele, que é uma demolição que também traz os cantos infantis junto com a demolição. Eu fui para Malta numa curadoria que se chamava Bons Vizinhos Fazem Bons Muros. E eu montei esse trabalho lá, e de lá eu fui para os campos de refugiados, porque eu entendi que existe um redesenho que está acontecendo com as identidades, que é inevitável,
né? Então eu sabia que eu não ia adiantar eu ir um ano para lá e, né? E eu tinha que, para eu poder entender um pouco, e eu acho que eu nem cheguei a entender, quer dizer, a gravar o que eu gostaria de gravar tudo, né? Porque senão não termina, né? Mas como que essas identidades elas precisam ser integradas e entrar num novo desenho, entende? Há que se entender um novo desenho das identidades, dos locais e das culturas, né? A gente não escapa disso. E eu acho que o Brasil é um país de imigrantes. Os únicos povos que são daqui são os povos originários, os indígenas que estão sendo dizimados desde sempre. Há controvérsias, porque vieram da Ásia, já tem, né, isso é controverso, essa questão do pertencimento total, porque existem estudos que dizem que eles vieram da Ásia por um estreito que não existe mais. Então, assim, se a gente for, né, voltar, a ideia da territorialidade, ela é muito totalmente... Não, elas são totalmente... Convenções, e elas são totalmente artificiais, né? Quer dizer, o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, quer dizer, você entra naquela coisa kafkiana, né? Em alguns dos diálogos aqui, por exemplo, aquela moça síria que tem o visto para entrar porque ela é síria, mas o marido e os filhos não têm porque eles são iraquianos. É surreal. É surreal, né? Quer dizer, você colocar as pessoas nessas casinhas, né, nesses nichos, e enfim, isso me faz pensar que é essa questão, né? É na hora que você determina o território, que você diz, né, bom, como eu investigando a vida dos artistas na minha coleção lá, né? Eu sou brasileiro, mas você é estrangeiro, né? O povo originário, com todas as questões, né, que nós temos que como é que se diz? Nos aliar a eles e proteger seus modos de vida, etc. Mas a questão é que, no fim das contas, não há diferença, não pode haver diferença entre nós. Nós somos todos humanos, devemos ser tratados da mesma forma. Esse era o pacto que nós tínhamos feito em meados do século XX, que nós estamos sistematicamente destruindo. A Declaração dos Direitos Humanos. Na verdade, a gente tem que se perguntar quem é humano para merecer os direitos humanos, porque a gente vive numa sociedade em que grande parcela não é. Essas pessoas que a gente ouviu aqui, elas não são consideradas humanas, porque elas não têm direito. Então, assim, nesse momento que a gente pensa em deslocamentos intergalácticos, a gente tem pessoas morrendo em embarcações precárias no Mediterrâneo. Agora, a gente está falando aqui agora, deve ter uma embarcação, porque eu sigo, inclusive recomendo vocês, o Open Arms, que é um grupo que, assim, se eu puder, um dia eu vou lá, sei lá, vou fazer alguma coisa com eles, porque ainda bem que alguém está fazendo alguma coisa, porque eles saem todo dia e vão salvar as pessoas. Eles são considerados criminosos, eles volta e meia vão para a cadeia. Aliás, seu próximo filme vai filmar o Open Arms. É de uma amplitude, o drama do deslocamento forçado é um problema planetário. A gente chegou em 100 milhões de pessoas forçadas a se deslocar. Então, pensando nessa ideia do pertencimento que você falava, da casa se demolindo, da falta de identidade, imagina você saindo... 100 milhões? 100 milhões. E já estou obsoleta, tá? Porque esse foi o último levantamento que foi feito há uns 3 meses atrás. Sempre quando vem um número, você já pode saber que já não é isso. Porque o que aconteceu? A gente teve o agravamento na crise do Afeganistão e a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, que a gente já tem visto muitas reflexões dizendo, quando a gente quer, a gente consegue. Saiu no Le Monde, hoje ou ontem, o Erhan, que é o diretor desse instituto onde eu sou fellow, dizendo, a Ucrânia é um exemplo de quando a gente quer, a gente consegue. Porque a Ucrânia se abriram as fronteiras, vieram as pessoas, acomodaram as pessoas, enquanto que a gente sabe que existem, né, milhares de outras nacionalidades que estão morrendo. A gente tem a Líbia, onde tem, né, detenções financiadas pela comunidade europeia para que as pessoas não saiam de lá. Né? A gente tem crianças encarceradas em vários países, inclusive na Itália, inclusive nos Estados Unidos. Há pouco tempo veio um escândalo, depois né, de crianças que estão encarceradas. Quer dizer, eu
sinceramente, eu digo para vocês, eu tenho uma grande descrença na humanidade. É o que eu tenho para compartilhar. Porque se a gente consegue viver uma situação como essa e seguir a nossa vida, é porque a gente fracassou. Não é possível. Né? Então, assim... O Krenak fala sobre isso, né? Ele fala assim, eu prefiro comunicar com o rio, floresta, do que com as pessoas. É um projeto que não deu certo. Não deu. Aqui em São Paulo, a paisagem humana, você sai daqui, você vê todo mundo. Exato. É o refúgio, né? As pessoas maltratadas, né? Definhando, morrendo aos poucos, né? O que ele fala aí, né? Você vai morrer subitamente ou morrendo aos poucos? A falta de educação é morrer aos poucos. A falta de saúde é morrer aos poucos. Estamos morrendo aos poucos, né? Todo mundo está doente mesmo. A sociedade é doente, né? Doente mesmo. Assim. Um processo muito louco. Eu tenho um comentário para fazer que, assim, a gente tem uma situação sociopolítica aqui no Brasil, que se estende não só no Brasil, obviamente, que é a questão da pobreza, que é a questão das favelas, das comunidades em favelas, né, que é gigante, né? E quando você olha esse sistema sociopolítico que também não permite mobilidade neles, porque é um sistema tão cruel e tão difícil que a mobilidade dessas pessoas também está cortada. Política pública, isso. Né? Então a gente também tem uma aproximação desse processo da contenção do campo, mas das nossas comunidades favela, porque a falta de mobilidade, de apoio sociopolítico, de inclusão é muito grande, né? É muito, muito complexo. Agora, falando um pouco do filme, eu me dei ao luxo de gravar muitos deles até com a câmera no colo, sabe? Porque não dá para você chegar na frente de uma pessoa dessas e pôr uma câmera. Eu tinha que dar os meus olhos para as pessoas. Então eu punha a câmera no colo, entende? Para poder olhar para eles e escutar a dor deles, a história deles e me aproximar da realidade deles, sem que seja com o canhão preto na mão. Porque é muito agressivo, né, também. Isso pode ser. Né? Sim, a pessoa, ela está abrindo um momento de dor dela que é super delicado. Eles estão numa vulnerabilidade gigante. Então, assim, é por isso também que começou a história dos rostos cortados, né? Você trabalha sempre com uma Exato. Uma tomada fechada, né? Muito fechada, em que você enfim, está trabalhando no fragmento, né? Um pouco. Sim. E na edição eu ainda tirei mais ainda a identidade, porque justamente a gente tem um problema de identidade que é muito grande. A primeira coisa que acontece com as pessoas quando elas atravessam nessa situação de vulnerabilidade, de trânsito humano, é ficar sem o documento. Os documentos são retirados. E aí a pessoa fica numa vulnerabilidade muito maior, porque se ela não existe politicamente, qualquer coisa pode acontecer com ela. Aí você fica pensando, você vai se acostumar com um campo de contenção humana onde as pessoas não têm documento? E se der uma louca em alguém e fizer uma barbaridade maior ainda do que já é, a gente não vai nem saber. Quer dizer, é possível se acostumar com isso? O que me preocupa é as pessoas se acostumarem com isso, né? Ficarem insensíveis a esse processo, né? Mas o que eu queria lembrar é que, por outro lado, quer dizer, seu trabalho também tem uma excepcionalidade quando a gente pensa em outros artistas contemporâneos que estão lidando com a questão, porque essa questão já apareceu em grandes mostras de arte contemporânea. Né? Ai Weiwei tem um trabalho super importante sobre isso, etc. Né? Mas na delicadeza com que você trata essa questão. Né? Eu estou me lembrando, nós tivemos recentemente também, na Bienal do ano passado, um trabalho do Alfredo Jarre, né, com esse rosto repetido, a exaustão, né, de uma menina num campo de refugiados, né, que ele fotografou. Também, né? Cobra que isso, o grafiteiro, que fez também, sei lá, um artista como o Francis Alves, de certa maneira, trabalhou com isso recentemente. O Steve McQueen chegou a fazer, há uns anos atrás, na Bienal, um filme que era quase uma alegoria, porque era um barco dessa travessia, mas que ele fazia o tempo todo essa espécie de paralelo com a balsa da Medusa, do Géricault, né? Dessa situação de naufrágio, justamente. E aí tivemos uma situação muito polêmica na Bienal uma situação, eu diria, muito perversa na Bienal de Veneza 2019. Foi um artista que levou um desses barcos afundados
como instalação para dentro da Bienal. Né? E foi muito criticado, com justa razão. Aliás, ali naquela situação você tinha dois pensamentos, né? E duas proposições que, na verdade, entravam numa chave que era de, quer dizer, talvez os artistas tenham tido a boa intenção de trazer o tema à tona, etc., mas trataram daquilo de uma maneira muito desastrosa. Desastrosa, de uma maneira grotesca, na verdade. Então, quer dizer, essa delicadeza, por exemplo, quando a Ana fala desse início, né, que é tão contemplativo, mas que ao mesmo tempo, quer dizer, você, para mim, né, aquela primeira parte toda do filme, né, assim como certos contrastes que a gente vai vendo sendo criados ao longo da narrativa, né, então esse trânsito o tempo todo, né, esse metrô que vai e volta, os barcos, etc. É assim, você está caminhando nessa linha, né, que você não está em lugar nenhum. Sim, né? Então é o trânsito. Você está em trânsito e está assim, vai chegar, não vai chegar, né? Você coloca a gente nessa situação. Então eu acho que esse é um dado importante. E na hora que você chega, realmente começa a filmar o campo de refugiados, né, o último, sobretudo, porque ele está num lugar, gente, que é inacreditável. Ali, quer dizer, você, metaforicamente, mostra pra gente o que se faz com essas pessoas. Essas pessoas são nada, elas são mercadorias. Elas moram em containers que estão na frente de containers num porto de transporte de matéria-prima, de bens. Né? E a maioria, quase todas, não nasceram assim, né? Mas não a matéria-prima nos containers, ela pode como... ir e vir, né? A ideia do mundo globalizado... Pois é, porque a matéria, quer dizer, né? exatamente, os bens, né, circulam, né? né? Quer dizer, tudo que se produz industrialmente, comercialmente, circula. A gente compra de casa, né? Vamos entrar no shopping, não tem problema, você compra até da China, inclusive, até hoje. Os chineses não podem sair da China nesse momento, nós não podemos ir até lá, mas você compra, qualquer produto da China chega para nós, né? Mas as pessoas que estão ali morando dentro de containers, é muito simbólica essa imagem, gente. Elas moram dentro de containers. Você sabe como é que eu vejo esses containers? Isso é um upgrade. Para mim eles são tendas, freezers, hein? São freezers, aquelas caixas brancas. Se eu montaria numa exposição uma coletânea de freezers, aí eu poria o trabalho de forma na frente, para você ter esse congelamento humano. Né? Eu vi um projeto da prefeitura para sim, aquele que está na frente da Estação da Luz ali, né? Estão querendo fazer também sim. Aliás, isso foi uma coisa muito chocante que eu vi uma vez viajando de avião na Turquia, justamente eu estava vindo de Istambul. Muito chocante isso. Na revista de bordo da companhia aérea turca tinha uma propaganda de uma empresa especializada em containers para campos de refugiados. Então, isso é um assunto muito sério, porque como eu vi o campo, tem uma cena que mostra bem claramente que ele é uma grande empresa também, tá? É lógico. Ele é uma grande empresa. E a partir disso, que ele passa a ser um local onde muita gente também ganha dinheiro, mantendo os campos, né? Claro. Produzindo comida, limpeza, tem um monte de coisas que ali... E são centenas de campos. Então você passa a pensar que aquilo ali também quem quer exatamente é um negócio. Tem uma economia local, inclusive tem um campo, o Zaatari, que é dos maiores campos do planeta, que tem uma rede de supermercados. As pessoas elas têm um dinheirinho, elas ganham um dinheiro fake para elas terem a sensação de que elas vão comprar, vão escolher os produtos, na verdade, assim, são rações que são mandadas pelos organismos internacionais e as pessoas vão lá e podem escolher uma coisa ou outra com esse dinheirinho falso. Então, existe um banco onde elas pegam dinheiro falso, existe um arremedo, uma vida paralela e a conivência de uma economia que, inclusive, não é um Walmart, mas é uma dessas grandes redes também em um campo. São muitas histórias, mas eu acho que há que se pensar realmente o quanto isso também é um negócio que é sustentado também por uma certa conveniência,
porque a União Europeia bancou bilhões de euros para manter a Turquia e a Grécia fechada, que a primeira cena na praça que vocês veem, tem muitos, foi o dia que fecharam as fronteiras e eles foram todos despejados de volta no centro de Atenas. E esse fechamento resultou que na fronteira da Turquia até hoje existem aproximadamente 4 milhões de pessoas dos países árabes que não podem atravessar, porque existe uma negociação da União Europeia com as fronteiras Turquia e Grécia, que é dinheiro pesado para manter fechado. Então, assim, tem muitos negócios em jogo. Não, e a Agência da ONU para Refugiados, né? Eu faço parte, né? Porque a cátedra é um acordo e existem atualmente, acho que 35 universidades signatárias desse acordo com a Agência da ONU para Refugiados. A própria Agência da ONU para Refugiados, outro dia a gente recebeu uma comitiva lá na Unicamp, que eles trouxeram para conhecer nosso trabalho, representantes da sede na Suíça, de colegas que querem, eu acho que o Pilos foi, né, Pilos? De colegas que querem abrir em outros países e a gente apresentou toda a estrutura que a gente acionou na Unicamp, desde o hospital da Unicamp até o serviço de apoio ao estudante, para receber não só alunos, mas também colegas, pesquisadores. Ah, por que isso? Porque é uma universidade, a gente não tem como fazer diferente, mas cada um faz aquilo que está dentro, né, da sua prerrogativa. Então, a gente abriu esse programa que chama Refúgio Acadêmico para receber também professores, pesquisadores, alunos de graduação, mestrado, doutorado. A gente tem um programa muito bacana de acolhimento só com dinheiro orçamentário da universidade. A gente tem um processo que se chama ingresso facilitado, que os alunos em condição de refúgio, apatridia, indocumentados, podem pleitear uma vaga. Não é o processo de vestibular. Fazem, né, não precisa mais o ato declaratório, né? É a Guerra Fria e a Guerra... sim, mas e também não tem mais essa questão, essa diferença tão clara, né? É isso que ele fala, né? É muito mais permeável essa fronteira entre o que é a Guerra Fria e a Guerra Quente, vamos dizer assim. É uma espécie de história em tempo real, né? Porque assim, isso está acontecendo agora, né? As mortes no Mediterrâneo também, olha, só em 2021 foram 3 mil mortes no Mediterrâneo. E não foi um ano muito mortal. Agora, sobre a questão da delicadeza de lidar com o assunto, para mim é bastante importante, né? Eu passei a fotografar 2 coisas que me chamam muita atenção no campo. São as pequenas transformações que eles mesmos vão fazendo. Então, eles vão pondo as janelas, eles fazem, eles vão decorando de alguma maneira aquelas janelas deles, né, com tule, com um lugar de pendurar fruta, com uma planta. Então, se você começar a observar que dentro daquele mundaréu de containers, alguns vão personalizando pelas janelas por um tapete, é uma caixinha de madeira que tem no chão, que eles põem um pano, um tapetinho, uma coisa sintética, um tapete árabe, sei lá o que, e seus chinelos em cima, e eles vão personalizando de maneiras assim, não sei, delicadas, né? Sim, mas é porque é isso, eu acho que é isso que quer dizer, você precisa construir memória, né? E você precisa construir os laços afetivos de algum modo, não importa a situação que você esteja. Não, e essa espera, né? É a espera, você é colocado numa situação de espera. É assim, é como assim, o constante, seu passado, né? ele tem que ser enterrado com todos os seus sonhos que um dia você construiu, né? Sua escola, seus sonhos, suas ideias, seus planos, fica tudo enterrado, né? O presente é um presente sem documento, indesejado, esvaziado, né? E o futuro você não consegue enxergar, porque ele não te é acessível. Não é, exatamente. Mas o seu filme traz essa questão, trazendo as crianças dançando, trazendo as atividades ali cotidianas, né? Você vê uma menininha saindo, levando umas roupas, a dimensão de uma tentativa de viver uma normalidade em meio ao caos. Então, assim, como que as pessoas vão em busca de uma dignidade, como a Sônia falou, vai decorar a sua casa, né? O seu caixote, vai conferir uma certa identidade. Tem um documentário que se chama Fuoco in Mare, que é de um italiano, Rossi, né? E ele
ele faz o filme em Lampedusa, que é a faixa de terra mais próxima dessa travessia do continente africano e que virou um entreposto ali. E, só que assim, é curioso, é um filme que foi muito ovacionado, passou em vários festivais, acho até que ganhou Berlim, mas assim, os refugiados eles não têm nenhum protagonismo no filme, nenhum. Não tem um momento de conversar, de entrevistar, tem um momento que tem um off de um refugiado dizendo as pessoas precisam saber o que está acontecendo aqui. É só isso, o filme inteiro. Mas tem uma hora que para mim me toca profundamente, que é o momento que eles vão fazer as fotos para catalogar os recém-chegados. Então eles têm um número. E crianças, jovens, senhores, senhoras, não importa. E aquela hora, eu considero no filme, é quando a gente consegue se aproximar um pouco mais dessas pessoas, algo que a Sônia traz muito. A gente vê as pessoas em detalhes, mesmo sem aparecer o rosto. Tem horas que o rosto é totalmente desnecessário. Não, sim, porque você tem a questão das ela mãos, se aproxima do gesto, muito mais. a voz muito próxima. Muito. Mas enfim, esse momento da foto, que eles vão fazer esse registro, né? E a câmera está ali filmando, as pessoas tentam encontrar uma expressão melhor, sabe? Você vê as pessoas se esforçando, ou um sorriso, ou um olhar que você vê que existe ali algo a mais do que só aquela impessoalidade, sabe? A pessoa meio que tentando dar uma arrumadinha para sair melhor na foto. Para mim, assim, é um momento ínfimo do filme, não deve ter nem um minuto, mas para mim é um momento que mais me choca, que mais me toca, de você ver a busca pela dignidade, a busca por alguma individualidade de pessoas que estão desprovidas de tudo. É disso que a gente está falando. Eu acho que tem uma parte que, assim, se a gente olhar por um lado, a gente poderia ver alguns elementos como um texto denúncia, mas eu acho que essa delicadeza, inclusive em alguns depoimentos quando vem com a água, e aí você traz uma leveza, como uma estratégia, né, do audiovisual, e vai compondo, e a gente vai um pouco acompanhando e tranquilizando. O filme me deixou muito inquieto, assim, porque, é claro, mexe muito com a gente, provoca muito. E na hora que chega, inclusive, para mim, um ponto muito alto, que é o abandono, né, o campo que está abandonado. E aí você explica, através de quem está relatando, que não tem uma polícia, que não tem, enfim, que não tem a segurança. E aí você mostra aquela imagem vazia da portaria, ali acho que um ponto agudo e atravessável de um outro sentimento, porque aí você volta, você traz a escola, que tem um valor, enfim, são em vários momentos. E aí eu via uma hora do afeto, uma hora que vem uma informação da denúncia, enfim, como se fosse um jogo narrativo que vai aparecendo, e em muitos momentos eu vendo, inclusive, se você não comenta com a gente que são vários filmes, para mim, acabei de ver um filme. E é claro, ele tem o prólogo, ele tem essa ranhura do barulho, do metrô, e fica muito bem assinada a questão do áudio no início. Acho que é um ponto muito bom, que eu falei, olha, preocupação com este áudio e como que se compõe a imagem. E aí o Paulo é fotógrafo e eu queria cutucá-lo, eu falei, não vou falar nada não, porque é essa situação da imagem. E eu vi antes o seu trabalho, da exposição, e de uma delicadeza, e que você fala assim, puxa, é um tema tão pesado, tão difícil, tão contemporâneo, né? E ao mesmo tempo, como é que isso vai se sobressair? E o próprio título, quando fala esse sem gosto, para mim também já começa a me chamar a atenção. Que identidade é essa que nós estamos aqui constituindo como valor? Eu queria que você falasse um pouco, Sônia, porque agora vendo o filme, quer dizer, a exposição toda saiu daqui, né? Exato. Saiu daqui, exato. porque, por exemplo, você cria uma outra peça de vídeo que é essa tomada do menino brincando com o fio, os voais todos, né, são takes, na verdade, né, de cenas em que você
filmadas por você, e você faz questão de mostrar essa materialidade diferente, ou seja, tem o vídeo, tem as fotos, tem esses voais, né? Então eu queria que você... E depois tem a instalação sonora, que você faz a gente deitar, né? E ouvir justamente tem uma relação com o áudio do vídeo também. Eu queria que você, do filme, eu queria que você contasse um pouco por que para você é importante pensar nisso, né? Que tudo isso sai do filme e ganha uma outra forma. Eu acho que ela vem pela dimensão dos sentidos, sabe? Uhum. Essa captura ela vem pela dimensão dos sentidos. Então, assim, os voaus, eles são à frente para o mar, né? O campo tem um monte de contêineres, tem uma frente para o mar com uma muretinha lá. Então, quando eles saem dos contêineres, muitos vão ali fazer pequenas ações, né? Fumar um cigarro, tirar uma, sei lá, pentear o cabelo da filha, como tem uma foto, fumar um narguilha, eu tô só pensando, sei lá. Eles vamos dizer assim, que é o local de reflexão deles, né? Então, por isso aquela obra de voal chama Vista para o Mar, porque eles estão todos nessa mureta, nesse limite do mar. Só que essa impressão em azul, que pendurada ali, conforme você passa, ele se movimenta um pouco com a memória das ondas do mar de volta, né? Então é meio que um mar que virou muro, entende? Que o mar que te trouxe, mas que não te deixa sair, né? Então um trabalho e das camadas, das diferentes camadas que isso gera, porque você tem os voals, são 12 imagens diferentes, mas que pelas camadas onde elas se somam, você também tem elementos que vão vão surgindo, né? E eu tenho essa coisa do trânsito, sabe? Eu tenho um apego ao trânsito das coisas. Foi difícil para mim lidar com as obras que não tem trânsito, né? Literalmente. É sempre uma discussão para mim esse assunto. Então, assim, quando aquele que eu chamo de visória, que é um chapado, que é uma proteção à identidade deles, porque eles colocam aquilo ali na frente das tendas, eles não querem que você fique enfiando o nariz lá, entende? É uma proteção que eles põem para você não olhar mesmo, né? Então, eu estou trabalhando muito a questão identitária na exposição. Você não tem nenhum rosto, o único rosto que você tem é 30 segundos, 2 segundos que o menino olha para mim, para a câmera e só, né? Então você tem, acho que a delicadeza da dor do outro é uma coisa que me coloca, sabe? Como é que você... Porque a dor, você não precisa dar cara de ninguém para entender a dor. A dor, ela está lá, né? Essa construção toda, ela fica, acho que fica claro, né? Porque de alguma maneira ela vai mexer muito com os teus sentidos também. Quando você senta na instalação sonora, que é um trabalho generativo, que não tem loop, aí é muito bom porque as pessoas ficam esperando o loop e elas ficam um tempão lá. E o loop não chega, porque ela é generativa, ela não tem loop. Elas são 6... Então, e é feito por bancos de sons, então ele vai gerando caixa a caixa, ele gira caixa por assunto, por temas, né? E esses temas vão se misturando aos poucos. Então você fica ali, de alguma maneira você acaba entrando um pouco nesse campo. Isso, né? Entrando um pouco nessa travessia de vida deles, porque a travessia não é só marítima nem terrestre, é uma travessia de vida, né? E é como eu vejo, entende? Assim, é a minha maneira de poder olhar para tudo isso e trazer, né? Claro que eu tenho um monte de trabalhos guardados, mas essa exposição eu montei em Atenas, lá não tinha voal nenhum, eu peguei as imagens do voal e adesivei nos livros e eles viraram alguns backlights para a cidade. E depois eu me convidaram para o Paraty em Foco, eu montei já com os voals, é um pouco mais próxima dessa aqui. E aqui tem uma outra montagem também, sim. E tem o Lambi que dá para a rua, que eu acho legal essa obra também, que você sai da exposição e de repente você tem uma obra que vai para a rua, né? E emenda um pouco na obra que está dentro. E eu gosto de brincar com as dimensões, sabe? Eu acho que você trabalhar na escala humana é muito bom, porque você, de algum jeito, você coloca o ser humano lá dentro. E eu tenho um apego, assim, com a escala humana, essas coisas, ou mesmo maiores, que colocam você também num lugar, né, menor, né, que reduz você um pouco, né, tipo, menos, né? Então, são maneiras de enxergar o trabalho. Eu acho que elas não dependem. Eu acho interessante como que você fragmenta as suas fontes, né? E ao mesmo tempo elas têm autonomia, uma precisa da outra. Assim, precisa ter um olhar mesmo curatorial. Você da sua própria produção,
para poder extrair esses sentidos, né? Porque faz todo sentido. Não sei se todo mundo aqui viu a exposição, se todo mundo que viu o filme viu a exposição, mas assim, independem e não ficam repetitivas também. Não, elas são outras, né, experiências, né? Exato, e elas se esgotam em si. Você não fala, não, você precisa ver a exposição, compre o livro, assista o filme, não. Você pode. Mas eu acho, Sônia, que em geral os relatos, eles também têm muita dignidade. Você consegue se aproximar e registrar falas que significam muito, e você não é nada apelativo, porque a gente fica com a sensação que a gente está com aquelas pessoas, né? A gente fica totalmente mimetizada nessa sua câmera, né, discreta ali, a gente acha que a gente está ali também. A gente fica com essa sensação, e isso assim que tem muito a ver com a sua sensibilidade de abordar e a proximidade que você consegue deles, porque a gente sabe que é muito difícil se aproximar, é muito difícil ter um pacto de confiança, e as falas são muito verdadeiras, elas não são protocolares. Não, ela tem, na verdade, tem uma coisa importante, essa é o que eu posso estar ao meu alcance, né? É poder fazer disso uma conversa não só para mim, uma experiência não só minha, mas ampliar isso, né? Que eu acho que é o que as Anas, né? De alguma maneira, estamos aqui conversando sobre isso, porque existe esse propósito, né? De ampliar a consciência através da arte, através do estudo das propostas dentro da Unicamp e do refúgio.